paciente diabético entrou em cetoacidose. Por quê? É exatamente isso que eu vou te explicar nessa live de aquecimento. Se seu paciente diabético que estava em tratamento entrou em cetoacidose, você precisa descobrir por quê e eu vou te explicar exatamente nessa live de aquecimento. Porque eu sou a Lê, veterinária, professora da pós de endócrino da Anclivepa São Paulo. Então, se você é vet, já dá um curtir aqui e me segue para você não perder nenhuma sacada. E aí, para quem está entrando agora, para quem pela primeira vez está participando dessa live, deve estar se perguntando o que é uma live de aquecimento. Gente, não tem nada a ver com o frio que está fazendo aqui em São Paulo ou mesmo no sul, para quem mora no sul, né? Tem nada a ver com aquecimento térmico. A live de aquecimento é um aquecimento para um evento que está chegando aí chamado Workshop Endocrinovet. Nesse workshop online e 100% gratuito, eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Para garantir a sua vaga gratuita nesse evento, basta comentar aqui embaixo, né? Comenta aí a palavra evento, tá bom? Que aí você consegue garantir a sua vaga gratuita, ok? Beleza, então bora pra gente chegar, né, na proposta dessa live, que é falar assim, por que meu paciente diabético entrou em cetoacidose? Então, como é que eu vou investigar e vou falar também um pouquinho sobre tratamento e abordagens, tá? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer quando o nosso paciente está controladinho, bonitinho, né? Estava indo muito bem, estava controlado e aí, de repente, ele entrou em cetoacidose. Primeiro passo, pessoal, checar manejo. O que é o manejo que eu devo checar? Então, todo passo a passo de como o tutor aplica a insulina. Como ele armazena a insulina. Então, isso é o primeiro passo, tá? Então, o que acontece? Se ele está usando a seringa correta, porque no meio do caminho ele troca a seringa e aí ele erra na dosagem, na dose que ele está administrando, não pode ter um erro aí, né? Então, primeiro, seringa. Local de aplicação, como ele está fazendo a aplicação, aonde que ele aplica? Ele aplica na região do gradil costal, ele aplica na tábua do pescoço, então o mais adequado é a gente aplicar na região do gradil costal, tá? E aí, pede para ele te mostrar como ele faz a prega, como ele tá usando a mão para aplicar, porque às vezes o cliente vai já com o dedo no êmbolo e na hora que ele vai furar a pele do paciente, ele aperta o êmbolo e aí parte da insulina vaza. Então seguro a seringa sem colocar o dedão no êmbolo e aplico, né? Depois que eu injetei todo o conteúdo, o tutor tem que contar até 10 segundos para a última gotinha cair. Ele não deve massagear, não, tá completamente errado massagear o local de aplicação. Por quê? Quando ele massageia o local de aplicação, ele está fazendo com que a insulina seja absorvida mais rapidamente. E aí, se ela é absorvida rápida, o efeito dela vai ser curto, vai durar menos tempo, tá? Então, todo esse cuidado na hora de aplicação é muito importante. E a insulina que ele está aplicando também é uma coisa importante. Aonde ele está armazenando a insulina? Tem insulinas que devem ficar na geladeira, tem insulinas que devem ficar em temperatura ambiente. Então, a caninsulina tem que ficar na geladeira. Todas as outras demais insulinas, o frasco aberto deve ficar em temperatura ambiente. Como ele está homogeneizando o frasco? Então, a caninsulina tem que chacoalhar. A insulina NPH ele tem que homogeneizar delicadamente, né? Se for qualquer outra insulina, ele não precisa homogeneizar, porque não é uma suspensão. Então, essa parte de manejo é muito importante. Data de validade da insulina. Depois de aberta, os frascos, eles têm uma validade de 30 dias, né? A não ser
a caninsulin, que tem validade de 42. A Cláudia tá perguntando, gente, fique à vontade, manda as perguntas aí. A NPH fica em temperatura ambiente? Sim. O frasco aberto fica em temperatura ambiente. As marcas mais conhecidas, tá? A Humolin e a Novolin, elas devem ficar em temperatura ambiente depois que o frasco foi aberto, tá? Pode ser que agora tá surgindo um monte de marcas estranhas aí de insulinas NPH, e aí pode ser que na bula esteja colocado lá que é para ficar em temperatura, para ficar refrigerado. Mas o ideal é que realmente ela fique em temperatura ambiente. O efeito na insulina vai ser muito melhor se ela tiver armazenada em temperatura ambiente quando a gente for aplicar no nosso paciente, tá? Então, temperatura ambiente. Aí, chequei essa parte de manejo da insulina, né? Aplicado a cada 12 horas, tá, gente? Não é insulina, essas insulinas todas devem ser aplicadas a cada 12 horas. Beleza. Ah, outra coisa, se eu tô tratando o meu paciente e de repente ele veio e nunca mais voltou, né? E aí ele chegou caquético, ele foi engordando, então ele ganhou muito peso. Aí pode ser que a dose de insulina esteja subestimada em relação ao peso. Mais uma pergunta aqui, olha só. A glargina também em temperatura ambiente, mesmo morando em Fortaleza com temperatura média de 27 graus? Sim. Por quê? Porque em casa a temperatura não fica elevada, né? A gente vai colocar em casa no local mais fresquinho que nós tivermos. A gente vai manter a insulina numa temperatura, num ambiente mais fresco da casa. Eu costumo brincar com os meus clientes, eu falo, compra uma adega. Se você acha que vai ficar muito quente a insulina, compra uma adega e deixa a insulina dentro da adega, tá? Para quem pode, fica aí a dica, um bom motivo pra gente comprar uma adega pra gente ter em casa, ok? Tá? Então a gente vai manter em temperatura ambiente mesmo, morando em Fortaleza. E eu tenho conversado com os amigos veterinários que são do Nordeste, pedi para eles colocarem termômetro em casa e me passarem os relatóriozinho em casa, na área mais fresca da casa, a temperatura não fica elevada não, tá? Então podemos deixar em temperatura ambiente. Depois, gente, outra coisa falando de manejo é o manejo alimentar, né? Então os cães diabéticos devem comer, vamos falar de cão, né? Vai ficar mais fácil. Devem comer ração coadjuvante para cães diabéticos. Cães diabéticos obesos devem comer ração coadjuvante para cães obesos. Vai funcionar bem. Beleza, checamos o manejo. Ainda pensando em manejo, o paciente diabético, ele não pode receber, gente, corticoide, né? Ele não deve receber corticoide a torto direito. É lógico que em situações extremamente necessárias, a gente vai fazer uso do corticoide, mas a gente vai precisar fazer ajuste na dose de insulina. Por exemplo, cirurgia de catarata. A fasectomia, no pós-operatório da fasectomia, é necessário fazer colírio com corticoide. E ok, o endócrino vai ser avisado e nós vamos monitorar esse paciente mais de perto para evitar que ele entre aí numa cetoacidose diabética, tá? Então, aí só falando de manejo, causas que podem levar o nosso paciente à cetoacidose diabética. Tá, Alessandra, chequei toda a parte de manejo, tá sendo feito tudo corretamente, né? Então, o paciente, tutor é impecável, tava fazendo tudo corretamente, rechequei ele também, não teve nenhuma mudança na casa, é a mesma pessoa que aplica, é a mesma pessoa que dá a refeição, tá tudo ok. Chequei, o paciente não tá fazendo corticoide. Tá, então vamos examinar o nosso paciente e ver se a gente encontra algum foco de resistência à ação da insulina. Como assim resistência à ação da insulina? Algum processo inflamatório, algum processo infeccioso, neoplasias, porque as neoplasias também causam processos inflamatórios e vão levar à resistência da ação da insulina, né? E aí o campeão, gente, o campeão da resistência à ação da insulina é a doença periodontal, né? Então a gengivite é uma inflamação crônica que tá lá naquele nosso paciente, pode fazer com que ele tenha uma resistência à ação da insulina, alguma coisa que impeça a insulina que a gente está aplicando de agir. Então, a doença periodontal é uma das coisas, neo de mama, piodermites, infecção urinária, qualquer inflamação ou infecção pode causar resistência e essa resistência não sendo identificada pode levar aí uma cetoacidose diabética.
E não podemos esquecer que no caso das fêmeas, nós temos o diestro. Então, o que é o diestro? O diestro é uma fase do ciclo estral da cadela, onde a gente tem aumento das concentrações de progesterona. E a progesterona inibe a ação da insulina de maneira indireta. O que a progesterona faz? Ela estimula, é meio esquisito, tá, gente? A produção de GH pela glândula mamária. Então, o diestro é uma causa também muitíssimo frequente de resistência à ação da insulina e desenvolvimento de cetoacidose. E é tão frequente e causa uma resistência tão importante que cadelas em diestro devem ser castradas mesmo que estejam em cetoacidose diabética, tá? Então a gente compensa, dá uma hidratada nessa paciente e ela vai para castração. A comparação disso, para vocês terem uma ideia, é como se fosse uma cadela com piometra. Ela pode não estar ótima, mas a gente vai ter que operá-la mesmo assim, né? A gente vai melhorar ela um pouquinho de estado geral, vai hidratar uma paciente em piometra e vai fazer a castração. A gente não vai esperar a piometra desaparecer, ela ficar ótima, porque com uma piometra ela não vai ficar ótima. A mesma coisa com a cadela. Ela não vai ficar ótima no diestro. Então a gente vai hidratar, vai dar uma compensada, corrigir o distúrbio eletrolítico e vai encaminhar para a castração, para a cirurgia, tá? Então essas são as principais causas de cetoacidose diabética, né? E aí, gente, a gente poderia pensar depois uma outra listinha de complicações que aparecem no paciente diabético. Vamos ver se a gente tem complicações do paciente diabético. Sim, né? Então, o que a gente vai fazer? Era um paciente que estava em tratamento, estava bem, né? E de repente vem cetoacidose. Você checou o manejo, você examinou o paciente, vocês têm histórico, fez anamnese, não é diestro, não tem uma doença periodontal importante para causar uma cetoacidose, não tem neoplasia, né? Então você examinou o paciente, perguntou, não tá usando corticoide, né? Para onde vão? Aí sim nós vamos para os exames complementares, ver se esse paciente não tem nenhuma outra complicação, né? Então, por exemplo, ele pode ter uma infecção urinária, então a gente vai coletar hemograma, bioquímicos, urina e vamos fazer ultrassonografia. Então, como que a gente vai identificar uma infecção urinária? Fazendo um exame de urina, fazendo uma ultrassonografia, identificando a parede da bexiga especiada, né? Então, a gente vai falar, então vamos lá. A Alessandra disse que qualquer doença infecciosa ou inflamatória vai levar a um processo de resistência. Qualquer doença concomitante, gente, vai levar a um processo de resistência. Qualquer doença concomitante vai levar a resistência. E aí, esse paciente vai precisar de uma dose maior de insulina. E se a gente não identificar que ele está num processo de resistência, a dose que ele está recebendo será insuficiente e ele vai, então, desenvolver uma cetoacidose diabética, né? Então, a gente vai fazer um hemograma para ver se, de repente, tem lá uma leucocitose com desvio. Vamos ver se não tem uma anemia. Então, de repente, se ele tem anemia, pode ter uma hemoparasitose, ou ele tem uma anemia oxidativa, ou ele tem uma doença autoimune, né? Então, o hemograma vai ajudar a gente. Quando a gente pega lá os bioquímicos, geralmente a doença renal não causa cetoacidose diabética, tá? Por que geralmente não causa? Porque o rim, agora eu vou falar um palavrão. Vocês me permitem? Fala sim, manda um sim aí se vocês estão me ouvindo. Vocês me permitem que eu fale um palavrão? Hein? Posso falar um palavrão? Só vou falar se vocês falarem que eu posso falar um palavrão. Então não vou falar um palavrão, porque ninguém diz sim que posso falar um palavrão. Quem acha que eu posso falar um palavrão na live, manda um sim aqui no comentário. Cláudia, enquanto o pessoal decide se eu posso ou não falar um palavrão, a Dani diz que sim. A Cláudia fez uma perguntinha. Obrigada, Dani, adoro. A cetoacidose diabética pode levar... Será que você pode levar a sepse? Tive um paciente que chegou em cetoacidose diabética, tinha feridas em cotovelo e região de isquio, acho que é isquiática. Mandei para o suporte, melhorou a cetoacidose. Calma aí, Claudinha, não sei se eu entendi. Se a cetoacidose diabética pode levar a sepse,
Sim, né? Porque se você tem uma cetoacidose, você vai fazer desidratação, choque, e aí o choque vai fazer o quê? Vai fazer uma pancreatite, vai fazer uma enterite, né? Pode fazer uma duodenite, uma gastrite e pode sim evoluir para sepse, né? E aí, no caso desse paciente que tinha feridas em cotovelo, né? Então é um processo inflamatório importante, doloroso, dor. Dor também é uma coisa que pode desencadear um descontrole glicêmico, porque a dor aumenta o cortisol, né? Que é o hormônio do estresse, e o cortisol, ele causa resistência à ação da insulina, né? Então precisa sim, pode ser uma causa. E aí, gente, o palavrão, na verdade, quando eu tava dizendo para vocês que a doença renal não causa cetoacidose na maioria das vezes, porque os rins fazem gliconeogênese. O palavrão é uma palavra grande, gliconeogênese, tá? Os rins fazem síntese de glicose. Os rins fazem síntese de glicose a partir de substratos não glicídicos, isso é neoglicogênese. Então, quando a gente tem uma doença renal, na maioria das vezes a glicemia cai, porque o rim para de produzir glicose, tá? Então, doença renal geralmente não. Agora, uma pielonefrite, sim, né? Então, tudo isso porque a gente estava falando de bioquímicos, né? Exames bioquímicos. Então, geralmente a função renal não, mas vale a pena a gente fazer uma ureia creatinina para a gente poder entender também, porque essa acidose metabólica pode ser decorrente de uma cetoacidose agravada aí para uma acidose, uma acidemia por conta da doença renal. Enzimas hepáticas, né? Fosfatase e ALT. A fosfatase geralmente é aumentada no diabético, mas ela não é aumentada, muito aumentada a TGP, né? Fosfatase sim, a TGP não, mas às vezes eu tenho uma colicistite, uma mucocele com colicistite, e aí a TGP vai aumentar bastante. Colesterol e triglicérides, a dislipidemia pode causar resistência, a dislipidemia pode levar a mucocele, colicistite, a dislipidemia pode levar a uma pancreatite, né? Então a gente tem que fazer os bioquímicos para a gente identificar e tratar a causa da cetoacidose diabética. Dos pilares do tratamento da cetoacidose diabética, gente, identificar a causa da cetoacidose é muitíssimo importante. Se a gente não identificar a causa da cetoacidose, a gente não vai tirar o nosso paciente da cetoacidose diabética, tá? Inclusive, nesse workshop Endocrinovete, onde eu ensino passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias, eu também vou falar de resistência insulínica, cetoacidose diabética, diabetes em cães, diabetes em gatos. Então, se você ainda não garantiu a sua vaga gratuita nesse evento 100% online, 100% gratuito, comenta aqui a palavra evento, tá? Para você garantir a sua vaga. Mona, viu seu recado aqui no celular, ia te retornar e não consegui, mas tá pronto, viu? Tá pronto. Depois a gente se fala com mais detalhes. Então, vamos lá. Continuando aqui sobre a cetoacidose diabética, né? A partir do momento que eu identifiquei a causa, eu vou tratar a causa e simultaneamente ao tratamento da causa da cetoacidose diabética, eu vou fazer o tratamento suporte, tá? Eu tô falando mais, falei bastante de cetoacidose no cão, mas eu posso fazer um comentáriozinho sobre a cetoacidose do gato, né? Então, os fatores de resistência dos felinos passam pelo mesmo processo. Se ele tiver insulinizado, vamos checar manejo, alimentação, doença periodontal, neoplasias, tudo igual se ele estiver sendo insulinizado, né? E aí lembrar da tríade, né? Que no gato ela é bem frequente. E outra coisa, né? Vocês podem ficar falando assim, na verdade, Alessandra, você não comentou sobre as outras doenças endócrinas que causam resistência, né? Então aí no cão, o Cushing, e no gato, a síndrome de Cushing e a acromegalia. Então, o paciente pode estar com um fator de resistência muito grande por conta dessas doenças endócrinas que causam resistência, ok? No caso dos gatos, gente, tomar muito cuidado, porque se ele estiver utilizando
aqueles inibidores dos transportadores de glicose SGLT2, então se ele estiver usando a dapaglifosina, então isso significa que ele entrou em cetoacidose porque ele precisa de insulina, tá? Então, não são todos os pacientes felinos que podem usar a dapaglifosina. Ou às vezes, num determinado momento, ele precisa ser insulinizado, né? Então, se ele tiver sem diagnóstico do diabetes, né? Então, se você não tem o diagnóstico de diabetes, ele pode estar em cetoacidose diabética por falta de diagnóstico. Aí você fez o diagnóstico de diabetes, e ao invés de insulinizar, você usou a dapaglifosina vai diminuir a glicemia, mas a DAPA não bloqueia a lipólise, a quebra de gordura. E é a quebra de gordura que vai gerar substrato para a síntese dos corpos cetônicos, tá? Teve uma pergunta aqui, a Cláudia, o diabetes felino pode reverter? Sim, os pacientes felinos, em sua maioria, tem o diabetes tipo 2, e se ele tiver diabetes tipo 2, que corresponde à maioria dos gatos, ele pode sim entrar em remissão. Aí tem que tomar cuidado, que entra em remissão, não é cura, ele pode remissionar e depois ele pode recidivar, e na recidiva ele pode entrar em cetoacidose. Aí a Dani perguntou aqui, o hipotireoidismo causa resistência? Olha, o hormônio tiroidiano, ele é responsável pela expressão de várias proteínas. E não sei dizer, Dani, se eu poderia falar, olha, ele causa resistência, né? No geral, as doenças, de uma forma geral, prejudicam a ação da insulina. Mas eu não sei se seria correto usar o termo resistência à ação da insulina, né? Eu pensaria mais no hipotireoidismo levando a dislipidemia, levando a obesidade, levando a anemia e essas complicações gerando resistência e aí a gente tendo aí uma cetoacidose diabética, tá? A gente fala muito de resistência quando a gente fala de cortisol, né, de doenças inflamatórias que aumentam interleucinas, essas interleucinas bloqueiam o sinal insulínico. Então, isso a gente chama de resistência. Então, não sei se o termo correto seria falar resistência, tá? Só uma questão de nomenclatura, né? Então, aí, a partir do momento, eu falei das doenças endócrinas que poderiam causar resistência, o hipercortisolismo, o Cushing, né, no cão e no gato, e a acromegalia nos felinos, ok? Toda vez que eu tenho uma doença concomitante, isso vai impactar, vai gerar um mau controle glicêmico, tá? E cronicamente, esse mau controle não sendo identificado, pode gerar a uma cetoacidose. Mais uma pergunta da Cláudia. Mas pode ser que não precise mais de insulina. E como acompanho? De quanto em quanto tempo? Cláudia, aí a gente tem que ser... Vou tentar ser específica em cada situação. Tem situações distintas. Então, eu tenho aquele paciente que foi insulinizado. E aí, de repente, eu fui desmamando a insulina, ou seja, reduzindo gradativamente a dose da insulina. E aí eu suspendi a dose da insulina, né? A pessoa pergunta foi de quanto e como eu acompanho, de quanto em quanto tempo. Isso depende muito do tutor também, né? O que eu não tenho um protocolo exato para isso. O que eu costumo fazer é suspender a insulina. Eu uso muito Libre, né? Então, suspende a insulina. Aí, ele fica com Libre durante os 15 dias da suspensão da insulina. Aí, nesses 15 dias, eu reavalio, não teve nenhum pico hiperglicêmico. Aí, eu permito que ele fique 30 dias sem o Libre. Aí, eu peço para ele fazer o Libre de novo depois de 30 dias. Aí, ficou mais 15 dias com o Libre, não apareceu nada. Então, eu fiz 15 dias com o Libre, 30 dias sem, mais 15 dias com Libre, não aconteceu nada. E for um tutor muito consciencioso, se for um tutor que não tem milhões de gato em casa, a gente pode espaçar bastante as avaliações, né? Para cada 3 e depois a cada 6 meses. Agora, tem tutor que a gente não pode confiar muito no taco do tutor, né? Então, aí esse paciente fala, fica um mês com o sensor, não teve mais nada, ok.
passa um mês, monitora mais 15. Então, isso é bem flexível. Mas eu não tiro a insulina e deixo sem monitorar. A hora que eu tiro a insulina, ele vai ser monitorado por no mínimo com sensor 15 dias, tá? Por no mínimo 15 dias ele vai usar o sensor. Não uso frutosamina para monitorar. Agora, o paciente que está usando a dapaglifosina, esse paciente ele vai usar a dapaglifosina para o resto da vida, né? Essa é a recomendação atual. A gente não vai suspender a dapaglifosina, né? E aí a gente vai também usar o monitor. Ah, ficou ótimo, a gente vai usar o sensor livre. Aí, inicialmente, a gente faz avaliações a cada 30 dias no consultório para a gente pesar o paciente, saber sobre sintomas. Aí depois a gente vai espaçando, né? A cada 60 dias. Passou 60 dias, tá ok? Aí você passa para cada 90 dias. Depende muito da consciência do tutor. Tem tutor que é muito consciencioso. E uma coisa que eu não tenho me preocupado muito é sobre monitorização, gente, porque os meus clientes, eles são, assim, enlouquecidos, morrem de medo de uma cetoacidose, morrem de medo de uma hiperglicemia. Então, a maior parte deles usam muito o sensor, né? Eles adoram usar o sensor. Mas a balança é um bom reflexo para você, porque se ele descompensar o diabetes, ele vai perder peso, tá? Uma outra referência que você pode usar, Cláudia, é a mensuração dos corpos cetônicos, do BHB também, né? Então, quando a gente suspende quando a gente tá usando a dapaglifosina, a gente monitorar os corpos cetônicos, né? Se os corpos cetônicos começarem a subir, é porque ele tá precisando de insulina, né? Então tem que tomar esse cuidado aí, tá? Então, monitorar os corpos cetônicos também é uma opção. Identificado as causas aí da cetoacidose, possíveis causas da cetoacidose, levando aí a resistência, aí a gente vai tratar esse paciente com fluidoterapia, para a gente repor água, porque o paciente em cetoacidose chega desidratado. Então, fluidoterapia, o fluido de eleição aí para eles é o ringuelactato, com reposição eletrolítica. Geralmente o que a gente vai precisar fazer é administrar o potássio, e eu faço potássio oral e parenteral, ok? Faço potássio oral e parenteral, que é o que a gente vai precisar. Na cetoacidose, a gente vai precisar fazer insulinoterapia, e no geral, nos cães, eu vou usar infusão contínua de insulina regular. No caso dos gatos, eu acabo usando a Lantus intramuscular a cada 2 horas, simultânea aplicação de Lantus subcutânea a cada 12. Então, intramuscular a cada 2 e a subcutânea a cada 12 horas. Só insulinizar meu paciente depois que eu corrigir a hiperpotassemia. Então, o tratamento da cetoacidose é fluidoterapia, insulinoterapia, a fluido com reposição de eletrólitos, insulinoterapia, e nos momentos onde ele começar a ter a glicemia mais baixa, quando a glicemia começar a cair, eu tenho que administrar fluido com glicose para poder manter a insulinoterapia nesse paciente, tá? Não esqueça no tratamento o suporte básico, né, que a gente faria para qualquer paciente. Paciente em cetoacidose, ele tem anorexia porque ele fica nauseado, ele vomita, ele faz a gastrite. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer protetor de mucosa gástrica, a gente vai fazer o antiemético, né, para esse paciente. E nunca, gente, coisa que eu não faço nesses pacientes, e a internação gosta bastante de fazer isso, estimulante de apetite, tá? O meu paciente não fala. E aí, quando ele come, significa que as coisas estão indo bem. Quando ele não come, é que as coisas não tão bem quanto parece. E aí, uma última pergunta pra gente encerrar. Eu amo falar com vocês. Então, amanhã eu volto às 22 para falar com vocês novamente. A Cláudia perguntou com qual dose. Aí, Cláudia, eu não sei de do que você está falando, mas se for a insulina Lantus,
a gente vai fazer o quê? Faz uma unidade intramuscular a cada 2 horas da Lantus e uma unidade subcutânea a cada 12 horas. Eu começaria com uma unidade intramuscular, com certeza, e a subcutânea 0,25 unidades por quilo. No fim, a gente acaba fazendo uma unidade, tá? Vocês sabem que eu amo falar com vocês. Amanhã eu tô de volta com mais uma live. Se vocês quiserem sugerir temas para live, pode colocar aqui. Eu sempre abro caixinha de pergunta no Stories, então vocês podem mandar perguntas pelo Stories também. E não podia deixar de fazer o convite, gente, para o workshop Endocrinovete, um workshop online e 100% gratuito, onde eu vou te ensinar o passo a passo como identificar e tratar as endocrinopatias com total confiança. Então, para garantir a sua vaga gratuita nesse evento, comenta aqui embaixo a palavra evento. E sim, as lives ficam todas disponíveis no meu Instagram. Todas as lives que eu já fiz estão lá para vocês revisarem sempre que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Até amanhã. E quem não se inscreveu, é só comentar a palavra evento. Beijo grande e até amanhã, pessoal!